Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Queria só pedir aos papais e às mamães. Hoje nós não temos trabalho com crianças, porque entendemos a importância dos nossos filhos estarem conosco no dia da ceia do Senhor. Então, você, papai e mamãe, cuide do seu filhinho aí, porque, estou dizendo isso com todo amor, eu não dou conta de competir com ele. Impossível. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Quem está sem Bíblia, diga misericórdia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10, verso 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicado a família de Matre. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa em Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco neste lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós entendemos a importância de nós sermos, ó Deus, guiados e dirigidos pela Sua palavra. Nós pedimos que nessa noite o Senhor possa ministrar o nosso coração, e que nós possamos ser edificados como casa espiritual para o louvor da Tua glória. Tua palavra diz, ó Deus, que a Bíblia ela existe para, ó Deus, exortar, para ensinar, para consolar, para edificar, para direcionar. E nós queremos de alguma forma ser ministrado, ó Deus, em cima desses princípios, no nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, desde domingo passado, quando o pastor Jonathan estava ministrando aqui no culto, eu sentado ali, Deus começou a falar algumas coisas comigo relacionado a esse texto de 1 Samuel. Na verdade, nós nem estávamos lendo esse texto, era um outro texto que nós estávamos lendo, mas Deus começou a falar ao meu coração a respeito de alguns princípios, de alguns valores muito importantes e muito necessários para a nossa vida quando nós queremos edificar alguma coisa. Você sabe, todas as vezes que nós somos chamados a construir alguma coisa, todas as vezes que nós somos chamados a edificar alguma coisa, é natural que nós vamos sofrer coisas naturais e espirituais para que nós possamos conseguir edificar aquilo que nós verdadeiramente ou fomos chamados por Deus para edificar, ou naturalmente nós queremos edificar. E você sabe,
não são poucas as resistências que nós enfrentamos. Não são poucas as resistências naturais, não são poucas as resistências espirituais, não são poucas as circunstâncias que tantas vezes se levantam para tentar nos tirar do foco, nos tirar do propósito, nos tirar do objetivo, roubar a visão, roubar aquilo que Deus tem semeado ao nosso coração. Esses dias, tem sido dias onde o Senhor tem gerado no meu espírito um espírito de fé. O Senhor tem trabalhado tanto comigo sobre isso, em ter uma atitude de fé, ter uma postura de fé, ter sempre uma palavra de fé, uma conduta inegociável, né? Uma postura irrevogável. E há mais ou menos um mês e pouco atrás, eu estava muito enfesado. E nós então, querendo mudar de casa, né? Porque entraram lá em casa por mais uma vez, tentaram entrar por mais uma vez. E então nós fomos fazer um negócio da troca de um lote que nós temos em um apartamento. E nós fizemos o negócio, assinamos o contrato, estava tudo certo, tudo pronto, tudo definido. Anunciamos, celebramos, fizemos festa. E no outro dia, quando nós fomos lá para, como se diz, né, passar um valor que esse proprietário do apartamento havia requerido de nós, né, na negociação, simplesmente o corretor nos mandou uma mensagem dizendo: olha, esquece tudo, não tem negócio mais, porque o dono do apartamento, ele desistiu de vender o apartamento pelo valor que ele estava vendendo, porque ele vendeu o apartamento por um valor mais alto do que ele estava pedindo, e recebeu ainda em dinheiro. E eu confesso, irmãos, e naqueles dias, né, foram dias que eu estava falando muito de fé, foram dias que o Espírito Santo estava movendo muito ao meu coração a respeito disso, e essa circunstância foi uma circunstância que momentaneamente, afetou muito meu coração e até o meu espírito de fé. Porque o sentimento que houvera naquele momento foi que, mesmo eu tendo muita fé e agindo com muita fé e vendo Deus fazer o milagre, eu fui surpreendido por uma circunstância que momentaneamente afetou e abalou muito a minha fé. Por quê? Não é, quando eu estou falando fé, irmãos, eu não estou falando fé em Jesus, tá bom? Não estou falando dessa fé de crer que Deus é Deus, não é essa fé. Mas é a fé de crer em coisas que vão acontecer, em situações que vão se materializar na nossa vida. E logo em seguida a decisão do meu coração foi continuar crendo. A decisão do meu coração foi continuar perseverando. A decisão do meu coração foi continuar de uma forma, né, inabalável, permanecer firme em Jesus. Agora, é bem verdade, irmãos, que a despeito de toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, sempre que você toma uma decisão, sempre que você tem uma atitude, sempre que você decide algo no seu coração, sempre que você decide ser um homem de Deus, sempre que você decide ser uma mulher de Deus, sempre que você decide se envolver com o reino de Deus, sempre que você decide ter uma família melhor, ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, ter um ministério melhor, sempre que você decide talvez profissionalmente, né, espiritualmente, ou no aspecto acadêmico, sempre que nós decidimos coisas na nossa vida, é natural, nós sofremos oposições, nós sofremos coisas que muitas vezes vão se levantar para tentar nos tirar do propósito, talvez coisas naturais, um cansaço, né, inexplicável, um desânimo estranho, uma apatia, né? Ou talvez até pessoas mesmo que se levantam para desestimular você e liberar palavras de derrota ao seu coração e dizer que você não é capaz. E não foi diferente aqui com a vida de Saul. Sabe, querido, nós estamos talvez diante de grandes desafios da nossa vida como igreja. Ontem até um pastor, ele estava dizendo a respeito de nós cobrirmos a igreja dele, as igrejas lá da cidade de Palmas, né, por uma mudança que vai ter no ministério. E aí eles foram conversar com o apóstolo Sinomar, e aí o apóstolo falou: olha, eu acho que eu não posso colocar o Samuel lá agora, porque ele vai estar envolvido com construção ano que vem, e eles estão muito envolvidos com a visão, e ele não vai ter tempo, e não vai ficar legal o trabalho. Nós estamos envolvidos com muitos desafios, isso é uma verdade. Você está envolvido com muitos desafios. Nós, irmãos, estamos como igreja, como pessoas, como família, nós estamos envolvidos com muitos desafios que estão diante de nós. A questão é,
se os desafios existem, oposições também se levantam para tentar tirar você do centro do propósito da vontade de Deus. E aqui com Saul não foi diferente. A Bíblia diz que Saul acabara de ser escolhido para ser rei. E quando Davi foi escolhido para ser rei, a Bíblia diz que uma parte do povo, eles disseram o seguinte: viva o rei. Mas uma outra parte, a Bíblia diz que eles desprezaram a Saul. E é bem verdade que eles disseram o seguinte: esse não pode ser o nosso rei. E a Bíblia diz o seguinte no verso 27: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Olha, 3 coisas que eles fizeram. Primeiro eles disseram: como que esse aí vai poder nos salvar dos nossos inimigos, dos filisteus, né, todo aquele povo lá, dos amalequitas que guerreavam contra Israel. Depois ele diz assim: olha, ele é muito fraco, ele não pode, nós vamos desprezá-lo. E terceiro, eles não trouxeram presente, porque o presente era um reconhecimento de que aquele rei verdadeiramente era o rei. Só, irmãos, escuta, nós estamos entendendo uma coisa muito séria na nossa vida. Em situações de oposições, em situações de conflitos, em situações de dificuldades, em situações de guerras e de lutas da nossa vida, nós podemos ter algumas atitudes que vão mudar a história da nossa vida. Nós podemos ter posturas que verdadeiramente vai calar a boca dos nossos inimigos. E a primeira dela que nós lemos aqui nesse texto é que no finalzinho do versículo a Bíblia diz assim, no verso 27: porém Saul se fez de surdo. Não é que ele era surdo, ele não era surdo, mas ele se fez de surdo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Há momentos na minha vida e na sua vida que você vai ter que se fingir de surdo. Há momentos na sua vida que você vai ter que ignorar o que você está ouvindo. Porque há tantos momentos que você está tão motivado, há tantos momentos que você está tão cheio de fé, há tantos momentos que você está tão cheio de esperança que algo que Deus começou a fazer na sua vida vai dar certo, que Deus está movendo, que Deus está agindo, e há um espírito de fé muito forte no seu coração, para crer que Deus vai fazer aquilo que Ele diz que vai fazer. Só que muitas vezes, queridos, pessoas, escuta, pessoas de dentro da nossa própria casa, ou de dentro da nossa própria família, essas pessoas muitas vezes são pessoas que se levantam para liberar uma palavra de derrota contra você. São pessoas que se levantam para desestimular você. São pessoas que se levantam para trazer incredulidade ao seu coração. São pessoas que falam de forma muitas vezes, maligna, com um coração corrompido, para tentar de alguma forma desestimular você na sua fé, na sua esperança, nas suas convicções. E quando isso acontece, primeira atitude, é necessário que você se faça de surdo. O que fulano disse? Nem sei. O que fulano falou? Nem ouvi. Mas eles te desprezaram, estou nem aí. Mas eles falaram que você não pode salvá-los, não estou nem aí. Deus é por mim, Ele é o meu juiz, Ele é o meu advogado, Ele é que guerreia as minhas guerras. Mas eles não te trouxeram presente, que importa? Eu não estou interessado no presente dos homens. Eu sei que eu já tenho o presente do Deus Todo-Poderoso, Ele já derramou a sua unção sobre a minha vida. Há momentos na sua vida, queridos, de pessoas de perto ou de longe, que quando você está cheio de decisões que você tomou na sua vida, de atitudes que você agora para frente decidiu andar nelas, e viver nelas, e praticá-las, você vai ter que muitas vezes se fazer de surdo a despeito de algumas situações que naturalmente vão tentar se levantar contra a sua vida. Há muita gente, irmãos, que fala coisas estranhas para nós. Há muita gente que faz coisas contra nós que a gente fica muitas vezes impressionado com certas coisas. Mas se nós queremos avançar em Deus, se nós queremos avançar nos sonhos de Deus para nós, se nós queremos avançar nos propósitos de Deus para nós, nós precisamos aprender a ser surdo em alguns momentos. Você precisa aprender a ignorar o que falam. Você precisa aprender a não dar valor muitas vezes naquilo que fala,
principalmente se aquilo que falam é contra os valores da palavra de Deus e da promessa de Deus para a sua vida. Ora, se alguém vira e fala assim para você: ah, mas seu marido não muda de vida. Esse marido seu, olha, talvez você já está tentando tanto com ele, esse homem não muda de vida não. Esse filho seu, essa filha sua, não adianta você insistir, isso não muda de vida não. Ei, eu te pergunto, isso tem embasamento bíblico? Essa palavra tem embasamento bíblico? E talvez até quando você toma algumas decisões, ao invés da situação melhorar, ela piora. E se você tiver um ouvido atento àquelas pessoas que aproximam de você para dizer contrário à palavra, muitas vezes você vai ser desestimulado da sua fé e você vai retroceder. Você vai parar de orar, você vai parar de jejuar, você vai parar de liderar, você vai parar de discipular, você vai parar de crer, você vai parar de confiar em Deus, e você vai viver uma vida, muitas vezes, irmãos, na inércia, uma vida passiva. Mas por quê? Porque você deu mais valor ao que os homens dizem do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então escuta, primeira coisa, aprenda a ser surdo em alguns momentos da sua vida. Fecha o ouvido. A Bíblia diz: mas eles não o reconheceram, desprezaram e não deram presente. Mas Saul passou de surdo, fez de conta que nem ouviu. Diferente da atitude dele quando ele voltou da guerra e as mulheres disseram: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aquele dia ele ouviu. Mas aquele dia também deveria ter sido um dia que Saul teria que ter se feito de surdo. Mas não fez, ouviu. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, um espírito maligno entrou no coração de Saul para que Saul matasse Davi. Mas se naquele dia ele tivesse feito de surdo também, consequentemente, irmão, a história seria outra. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite: há momentos na sua vida que você tem que se fazer de surdo. Há momentos na sua vida que você tem que ignorar o que fala a seu respeito. Há momentos na sua vida que você tem que ignorar o que falam a respeito daquilo que você está edificando. Porque há pessoas que muitas vezes passam e falam: isso aí não vai dar em nada. E se você ouvir isso pode se tornar um problema para você. Mas se você ignorar essa palavra e continuar perseverando em Deus, é fato que você vai viver o melhor de Deus no nome de Jesus. Quantos creem, diga aleluia. Então se faça de surdo, meu filho. Tem momento que você tem que se fazer de surdo. Há um momento que talvez alguém vai dizer para você: mas você não vai dar conta de firmar em Deus. Se faça de surdo. Ah, você não é homem de Deus. Se faça de surdo. Mas você não vai dar conta de fazer isso. Vira um surdo espiritual. Feche os ouvidos para essas coisas, mas abra os ouvidos para a palavra de Deus que já foi liberado sobre a sua vida no nome de Jesus. Quantas pessoas muitas vezes, irmãos, querem nos diminuir? Quantas pessoas, eu me lembro, isso já tem muitos anos, mas eu me lembro uma vez que isso foi um momento muito difícil para nós. Mas eu me lembro uma vez, ainda lá no setor Bueno, isso tem muitos anos, que por uma circunstância o líder do trabalho, ele resolveu caminhar numa outra direção. O líder lá, o pastor que era líder, resolveu caminhar numa outra direção. E foi feita uma reunião no presbitério da igreja. E nessa reunião no presbitério da igreja, eles foram decidir quem seria a pessoa que iria assumir o trabalho no lugar desse irmão que estava caminhando numa outra direção. E nessa reunião ficou decidido o seguinte: que eu não poderia ser, porque eu era pobre, preto, é que não pode falar preto mais, né? Negro. Depois eu vou me processar, pode deixar. E falaram isso. Não, ele não pode, ele não é capaz, não tem uma formação acadêmica, nunca formou na faculdade. Não, ele não. Mas sabe, eu me lembro que tinha um pastor que falou assim na reunião: deixa ele só um tempo, vamos ver o que vai dar. Eles falaram: tá bom, só um tempo, vamos ver o que vai dar esse negócio. E deu no que deu, sabe por quê, irmãos? Porque a mão de Deus estava sobre nós. E Deus abençoou, e prosperou, e cresceu, e foi uma bênção. E foi uma bênção mesmo. Mas sabe o que é isso? O dia que eu ouvi isso, irmãos, o sentimento que veio foi: eu não vou conseguir esse negócio. Mas lá no íntimo do meu coração havia uma palavra: Deus vai te honrar, vai em frente.
Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, sabe? Mesmo que talvez você ouça o contrário, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te honrar, vai em frente, fica com a palavra de Deus, não retroceda, não desanime, não olhe para trás. Quem fez a promessa, Ele é fiel. Deus é fiel. E se Deus te fez a promessa, se faça de surdo para que os homens dizem a seu respeito, mas se faça de um ouvinte atento para aquilo que o Senhor já falou ao seu coração e para a palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Quantos querem isso para a sua vida? Diga aleluia. Segunda coisa que você tem que fazer, que a palavra de Deus nos ensina. Abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel. Desculpa, 1 Samuel. 1 Samuel mesmo. Capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Quem achou, diga aleluia. Verso 10 em diante. A Bíblia diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Agora olha que interessante, irmãos. Você sabe, antes de continuar, você sabe que Davi estava sendo perseguido. Saul queria matá-lo de qualquer jeito. E aqui em Aquis, na verdade, né, o rei de Gate, ele queria ajudar Saul e ele queria prender Davi. E ele iria prender Davi, iria matar Davi. Só que a Bíblia diz assim, verso 12: Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Olha, Davi teve medo. Mas a Bíblia diz assim: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, e engravatava nos póstigos das portas, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltavam-me a mim doidos, para que me trouxestes estes para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Jamais. Segunda coisa que você precisa aprender a fazer, deixa eu dizer uma coisa séria: há momentos na sua vida que você precisa fazer de doido. Diga para o seu irmão: você tem que fazer de doido. Diga para o seu irmão: você faz de doido, você morre, meu filho. Não é loucura? A Bíblia diz que Aquis falou: rapaz, eu vou matar esse Davi. Saul quer pegar, eu vou pegar ele para Saul. Vou pegar esse rei, porque sei lá, talvez esse cara cresce demais e me torna um problema para mim. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Saul ouviu Aquis dizer a respeito dele próprio, de Davi próprio, dizendo: mas esse aí não é o tal de Davi, que as mulheres cantavam, que Saul matou milhares, mas esse Davi matou 10 milhares. Como pode esse homem ser o Davi? Aí eles falaram: não, mas é o Davi. Então deixa eu ver. Aí trouxeram ele. Aí quando Davi veio, a Bíblia fala que Davi estava babando pela barba. Acho que Davi pôs um sorrisal na boca. E aí ele começou a espumar. Desculpa, perdão pelo exemplo. Mas aí começou a espumar a boca toda. E aí todo mundo começou a olhar para Davi e falar: mas esse homem é doido. Por que matá-lo? Por que prendê-lo? Aí olha o que Aquis fala: por acaso eu não tenho doido suficiente aqui para vocês me trazer mais um? Não, esse homem nem na minha casa vai entrar. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, Davi se viu livre e foi embora. Bom, mas ele se fez de quê? Ele se fez de doido, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa séria para você. Há momentos na sua vida que, dependendo do contexto que você está vivendo, você tem que se fazer de doido. Quem é o fulano? É doido. Ah, não, ele fez isso? Não, só pode ser doido. É doido mesmo. É desesperado por Jesus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Há momentos na sua vida que você tem que ter atitudes sábias. Você tem que ter conduta sábia. Você tem que ter uma postura sábia para se mover, para se agir. Porque se você tiver uma atitude contrária a isso, primeiro, você vai se desgastar muito com certas situações na sua vida. Esses dias eu vi uma história de uma mãe que se fez de doida. A filha
dando trabalho, complicada, dentro de casa. E ela então, chateada já com aquela situação, houve um dia que ela se fez de doida dentro de casa. E gritou com a filha, esticou o cabelo, esticou a roupa, aquela coisa toda. E a filha falou, minha mãe está ficando doida. Ela falou, tô mesmo, por causa de você, não sei o que tem. Aí a filha falou, olha, eu vou mudar de vida. Porque Deus me livre se a minha mãe ficar doida mesmo. Misericórdia. Não, pode deixar, mãe. Nunca mais eu faço isso, que é doida não. Aí, irmão, mas presta atenção. Há situações da sua vida, deixa eu dizer uma coisa, que você tem que aprender a fazer loucuras em dois aspectos. Deixa eu dizer uma coisa, em dois aspectos. Num aspecto é para se livrar de certas situações. Num aspecto é para se ver livre de certos contextos que te rondam. Em outro aspecto é para fazer aquilo que talvez ninguém faz, mas você decidiu fazer para a glória de Deus. Tem gente que faz loucuras para Deus. Esses dias eu estava vendo a história, estou lendo um livro do Sim Barreto, que ele contou que um dia Deus levou ele a fazer uma loucura para Deus. E qual foi a loucura? Ele arrumou um caixão, foi lá mesmo, comprou um caixão, pregou um espelho dentro do caixão e colocou o caixão no meio da praça. Na praça lá em Belo Horizonte, passa muita gente. E aí ele gritava assim bem alto, tem uma voz alta, gritava, venha ver quem é o defunto que está nesse caixão. E aí as pessoas, todo mundo tem medo de defunto, essa coisa toda, caixão no meio da praça. Aí as pessoas iam lá, quando chegava lá e olhava, se via ele próprio. E aí ele falava, pois é, você mesmo que está morto aí. Aí o povo falava, eu? E ele falava, você está morto nos seus delitos e pecados. Mas você pode ressuscitar hoje, se você abrir seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida. Olha que loucura. Para mim isso é uma loucura. Para mim isso é doido que for um trem desse. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, tem hora que você tem que se fingir até de doido. Tem hora que você tem que ter atitudes que talvez vá até assustar as pessoas. Mas isso num aspecto pode ser livramento para você. Ora, seja sincero, irmãos. Você chega lá na sua faculdade ou escola, e aí você é uma moça, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e alguém está todo mundo falando lá que vai pegar fulano, vai pegar fulana, vai pegar ciclano, vai pegar ciclana, e você vira e fala, pois eu vou andar em santidade. Você acha que a pessoa da escola vai falar o que para você? Está louca, está doida. Não, essa menina não está certa, não, esse rapaz está louco, ele não está certo. É verdade, pode até dizer de você, mas essa loucura vai te livrar de problemas piores, meu filho. É igual você, homem, meu filho, casado, quando você vai para certos ambientes de trabalho, e que você chega lá e você tem que andar na contramão do que todo mundo está fazendo. Alguém vai virar e falar, mas você é doido. Você fala, sou doidinho, varrido, louco. Mas tem algo pior por trás disso. É porque você é fiel à sua esposa, meu filho. Então tem hora na sua vida, e deixa eu dizer, você tem que se fazer de louco. Você tem que se fazer de doido. Você tem que se fazer desse varrido, louco, varrido, que não sabe para onde vai. Mas por detrás de tudo, você sabe que o Senhor está sendo o Senhor da sua vida. Terceira coisa, irmãos, há momentos na sua vida, abra lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Quando acharam, diga glória a Deus. Olha o que diz, Provérbios, capítulo 15. Essa é a terceira atitude que você precisa aprender a ter. Olha o que a Bíblia diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diga comigo, diga, a resposta branda desvia a ira. Diga, mas a palavra dura, ela suscita a ira, o furor, o ódio, a violência, tudo isso. Essa é uma terceira atitude que nós precisamos ter, irmãos, diante dos grandes desafios que se levantam. Porque você sabe, uma das piores coisas, irmãos, é nós tentarmos bater de frente. E aqui em Provérbios, o escritor nos ensina uma coisa sábia, que diante de palavras duras que você está recebendo, qual deve ser a sua palavra? Branda. Esses dias,
esses dias atrás agora, eu estava no trânsito e eu errei no trânsito, errei mesmo. Eu entrei numa faixa e eu não dei nem seta, e eu fechei o rapaz. E o rapaz ficou bravo comigo, e gritando lá dentro, e gesticulando e tal. E eu lá quietinho, porque esse trem anda tão perigoso. E eu lá quietinho e tal, e olha que foi um milagre, porque eu também, só a graça. Mas aí a hora que parou no semáforo, aí eu baixei o vidro, e ele também baixou o dedo com aquela cara de bravo. E eu virei para ele e falei assim: olha, eu gostaria que você me perdoasse, eu errei. Aí ele ia falar um negócio bravo, sabe, eu já estava esperando. Aí ele falou: não, tudo bem, pode ir, tal. Falei: aleluia. Mas eu fiquei pensando, se eu tivesse sido duro com ele, falando: por que você estava gesticulando lá, por que isso, por que aquilo? Irmãos, nós precisamos aprender, escuta, isso é sério. Dentro do seu casamento, você precisa aprender a dar palavras, respostas brandas. Talvez quando seu marido estiver bravo lá, aquela coisa estranha, e você chega lá, aquela mulher sábia, e só dá uma palavrinha: oh meu bem, mas eu te amo tanto, me perdoa pelo que eu fiz. Você desmonta o rapaz. Pode pegar os cacos do menino, porque ele está ruim, coitado, no chão. Entendeu isso? Mas nós muitas vezes, nós queremos usar o quê? Nós queremos usar o confronto. Nós queremos bater de frente, nós queremos usar de ignorância. Ei, eu te digo uma coisa: mude a sua palavra. Ao invés de bater de frente, ao invés de ser ignorante, ao invés de discutir, peça sempre a graça de Deus sobre a sua vida, para sempre dar respostas brandas, para que a resposta branda possa apagar o furor do outro. Porque esse é o fato. De repente sua mãe vem lá brava, seu pai vem lá bravo, né? Seu patrão vem lá violento com você, mas aí você vira e fala: olha, com toda humildade, olha, você diz para ele: olha, eu gostaria de te pedir perdão, eu errei, eu falhei, me perdoa, me desculpa, eu vou melhorar. Ou de repente você vira e fala: me ajuda a melhorar, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Quando você fala isso, querido, naturalmente, você cala, você anula, você acaba com aquele ambiente pesado de opressão que estava dentro da sua casa. Olha como é difícil, irmãos. Esses dias estava com um irmão aqui na igreja e eu errei a respeito de uma situação com ele, e ele ficou muito bravo e falando aquela coisa toda. E eu virei e falei: olha, deixa eu dizer uma coisa, me perdoa, eu errei mesmo. Tudo bem, você está certo, me perdoa, eu errei, eu vou ser melhor, eu vou melhorar nesse negócio. A grande verdade, irmãos, que o problema de nós muitas vezes não darmos palavras brandas é porque nós queremos nos auto-justificar. Nós queremos vencer a batalha, nós queremos mostrar que nós somos fortes no processo. Mas eu quero dizer uma coisa: a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a Bíblia diz que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Como que eu sou fraco, irmãos? É quando eu reconheço mesmo que eu errei. E talvez mesmo estando certo, a Bíblia diz que o mais maduro suporta o mais fraco. E talvez mesmo você estando certo, há momentos que vai ser necessário você se humilhar. Porque quando você se humilha, você ganha o coração daquela pessoa. Então deixa eu te dizer, muito cuidado com isso. Dê palavras brandas. Pare de bater de frente. Pare de querer ganhar a guerra, de ganhar a batalha, de ganhar a luta, de ganhar tudo. Não, irmãos, deixa Deus guerrear a sua guerra. Deixa Deus guerrear as suas batalhas. O Senhor é poderoso para te honrar, para te levantar, para colocar num lugar de honra e fazer com que todos os seus inimigos, que é os demônios, caem por terra e você viva bem com a sua família, você viva bem na célula, você viva bem com os discípulos, você viva bem no trabalho, você vai viver bem. Porque, irmãos, a pior coisa do mundo é ser um cristão, mas viver em um ambiente de guerra, viver em um ambiente de conflito, de discussão dentro de casa, né? de problema no trabalho, de conflito nos relacionamentos, de crise, né? No discipulado, na célula com as pessoas. Não! A coisa mais preciosa, irmãos, é nós podermos viver e viver bem. E a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Olha para o seu irmão e fala: Deus te chamou para ser feliz, querido. Quarto aspecto, irmãos, porque aqui o tempo passa de com pressa. Quarto aspecto, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, verso 30. São 5 princípios.
Penúltimo aspecto, Lucas capítulo 4, verso 30. Abra a sua Bíblia aí, por favor. A palavra de Deus diz assim, capítulo 4, verso, na verdade, vamos ler aqui do verso, vamos ler do verso 16 em diante, só para ficar compreensível. Indo para Nazaré, que é Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, que abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo Jesus fechado o livro, olha que coisa interessante, ele vira e fala o seguinte: hoje se cumpriu a profecia. Olha que coisa séria que Jesus fala. É isso que ele fala aqui, verso 21. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha que coisa séria. E aí o verso 29 diz: e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá lançar Jesus abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Olha um quarto aspecto que o Senhor nos ensina aqui, irmãos. Deixa eu dizer muito sério. Há momentos na sua vida que você vai ter que fugir. Diga assim: ou eu fujo. Diga: ou eu fujo, ou eu morro. Quantos querem viver? Diga aleluia. Então foge, meu filho. Há momentos na sua vida que você vai ter que fugir, vai ter que ir embora mesmo. Quando José se viu lá, atacado lá de uma forma violenta por aquela mulher lá, o que ele fez? Ele fugiu, ele correu, ele deu no pé. Esses dias eu estava conversando com o irmão e eu peguei na carne dele e falei assim, peguei no braço dele assim, bem firme na carninha dele assim, a carninha macinha. Eu falei assim para ele: deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, isso aqui não converte. E aí falei para ele: se você jogar fogo nisso aqui, pega fogo rapidinho, e depois que alastra não tem como apagar mais não. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Há situações na sua vida que você vai ter que aprender a fugir, correr, ir embora, vai embora, deixa o problema. Ah, mas eu vou deixar o problema. Deixa o problema. Era um problema aqui para Jesus ou não? Era. Ele estava muito perto de morrer pelos homens. Lógico que Deus estava no controle de todas as coisas, mas naturalmente falando, Jesus estava muito perto da morte ou não? Estava, porque eles levaram Jesus num monte muito alto, e de lá eles iam jogar Jesus lá embaixo. Então deixa eu dizer uma coisa séria para você: não tente ser forte a hora que você tem que ser fraco. Tem gente que quer vencer pecado, querido, que você não tem que tentar vencer, você tem que correr. Tem gente que quer entrar em batalhas, que ao invés de você entrar nessas batalhas, você tinha que fugir dessas batalhas. A Bíblia diz lá em 1 Reis que havia um rei que foi chamado para guerrear a guerra de outro rei. E quando ele foi guerrear a guerra, ele morreu. Mas por quê? Porque na verdade ele entrou numa guerra que não era sua. Há situações na sua vida que você vai ter que aprender a correr, fugir, sai fora, desculpa a expressão, sai fora de certas situações, meu filho. Por que você está envolvido com isso?
Por que você está querendo se envolver com certas coisas que você não tem nada a ver com isso? Por que você está querendo entrar em guerras que você não tem nada a ver com isso? Ora, querido, deixa eu dizer uma coisa muito séria para os irmãos. Muito séria nessa noite. Nós precisamos aprender a discernir o propósito de Deus. Tem portas na sua vida que elas estão se fechando e você está achando que é o homem que está fechando. E você está tentando insistir. E você está lá, relutando e tentando e batalhando, porque você quer que aquela porta se abra. Mas escuta, tem coisas na nossa vida que é o próprio Deus que está nos tirando disso. Mas muitas vezes nós somos tão cheios desse sentimento de que eu tenho que conseguir, que nós muitas vezes, irmãos, entramos por caminhos tortuosos, porque nós ainda não entendemos que há situações na sua vida que você precisa fugir. Corre disso, meu filho. Corre sem olhar para trás. Sodoma e Gomorra era uma situação assim, para Ló e sua esposa. E quando Abraão vai tirá-los de lá, ele diz: olha, foge daí, meu filho, e nem olhe para trás. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que a mulher de Ló resolveu olhar para trás e virou o quê? Estátua de sal. Há situações na sua vida que você tem que aprender a fugir. Passa pelo meio do problema, meu filho, e vai embora. Passa pelo meio do conflito e pega seu caminho. Porque o propósito, escute, o propósito é maior do que o problema. Mas tem muita gente que quando o problema vem, ele fica preso no problema e não consegue enxergar o propósito. Por isso Paulo diz: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, que é o Senhor da minha vida. Ei, foge! Saia de coisas, irmãos, que você está percebendo que só é problema para a sua vida. Saia de coisas que você está percebendo que pode te levar à morte. Ei, há coisas que se abrem diante de nós, irmãos, que são portas que vão te levar para a morte. Conheço pessoas que perderam ministério, conheço pessoas que perderam bens, conheço pessoas que perderam tantas coisas, porque entraram por um caminho que não era o caminho de Deus para a vida deles. Queria te desafiar hoje a você aprender a fugir. Há momentos que você tem que aprender a fugir. Fugir de certos conflitos, fugir de certas conversas, fugir de certos ambientes, até ambientes. Há tantas pessoas que estão tão envolvidas em alguns ambientes. Foge disso. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 1, diz o quê? Que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Quantos de nós, irmãos, estamos convivendo com certas coisas como se essas coisas fossem normais? Não são. Foge disso. Vira as costas e caminhe em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos querem isso para a sua vida? Diga aleluia. E última coisa, Mateus capítulo 10, verso 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus também nos ensina o último princípio. Ele diz assim, lógico que eu quero compartilhar, tem tantos outros, mas ele diz assim, olha o que o Senhor nos diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha o que Jesus diz. Aí ele diz assim: sede prudentes, sede portanto prudentes, como a serpente, e simples como a pomba. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: olha, há momentos na sua vida, deixa uma coisa, você tem que ser prudente, meu filho. Você tem que ser prudente. Cuidado como você se move, como você age, como você se porta. Cuidado com quem é. Irmãos, olha, a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz que tem muitos lobos vestidos de ovelhas. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem fala na sua vida. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós não temos estrutura em Deus, nós somos levados por todo o vento de doutrina, de falsos ensinamentos. Quantas pessoas hoje estão entrando por caminhos horríveis, porque escutam coisas que não deveriam escutar e dão valor a essas coisas. Quantas pessoas estão perdendo o melhor de Deus por causa disso?
Então, deixa eu dizer uma coisa: seja prudente, meu filho. Seja prudente. Seja prudente com o contexto de vida que muitas vezes você está envolvido nele. Seja prudente com certas coisas que estão ao seu lado. Seja prudente com pessoas que se aproximam de você. Eu me lembro da história, irmãos, da igreja, né, da Lagoinha, em Belo Horizonte, que chegou lá um cara de terno, falante. O cara portava de uma forma extraordinária, muito dinheiro, investindo dinheiro na igreja, e fazendo e desfazendo, e aquela coisa toda, e todo mundo impressionado com o homem. Por final de tudo, o que eles descobriram era que o cara era um satanista, e estava infiltrado na igreja para destruir a igreja. Recente agora, fiquei sabendo, não vou dizer onde é, mas fiquei sabendo de uma história de um que chegou na igreja. E no primeiro dia que ele chegou, de terno, gravata, aquela coisa toda, parou um carrão na porta, aquela coisa mais espetacular. O carro, né, falava sozinho, o carro, aleluia, glória a Deus, né, e tal, aquela coisa toda, e entrou. Quando ele entrou, os diáconos falaram: oh, bem-vindo, tal. Aí eles falaram: quem é o senhor? Eu sou o presbítero da igreja tal. E aí veio o pastor e falou: não, então, o senhor é presbítero da igreja tal, eu conheço, nunca ouviu falar. Então eu gostaria que o senhor hoje trouxesse a palavra para nós. Quando ele subiu, pegou o microfone, virou para a igreja e falou: vocês são tudo um bando de bobo, porque vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou. Cheguei aqui falando que eu sou um presbítero, mas eu quero dizer para vocês que eu sou um satanista. Em cima do púlpito da igreja com o microfone na mão. Ei, seja prudente, meu filho. Seja prudente com alguns conselhos que você recebe de pessoas. Seja prudente com algumas imposições de mão de quem você recebe. Seja prudente para quem você abre seu coração. Por que nós temos falado de discipulado? Temos falado de discipulado, querido, para você não ficar abrindo a sua vida para qualquer pessoa. A Bíblia fala também, lá no Velho Testamento, que houve um homem que abriu os seus tesouros para alguém que lhe tinha inveja. Quantos de nós estamos abrindo o coração, irmão, sem prudência? Quantos de nós temos falado coisas do nosso coração para pessoas que não tem nada a ver conosco, que não tem peso, que não tem encargo, que não tem responsabilidade, que não ora por nós, que não jejua por nós, que não paga um preço por nós, que não está nem aí conosco, mas lá no seu trabalho muitas vezes se aproxima de você como um amigão. Seu verdadeiro amigo é Jesus. O segundo grande amigo que você tem é seu esposo, sua esposa. Esse negócio de alguém falar: meu melhor amigo é o fulano. Seu melhor amigo, meu filho, você que é casado, é sua esposa. Seu melhor amigo, você que é casado, mulher, é seu esposo. Seu melhor amigo, filho, é seu pai e sua mãe. Se você é um filho e você tem segredo com pessoas de escola, de faculdade, de trabalho, e você não abre esse segredo com seu pai e com a sua mãe, você está equivocado. Você, marido, se você abre o seu coração com tantos amigões que você tem, mas não é capaz de ser amigo da sua esposa, você está equivocado. Você, esposa, está equivocada. Seu melhor amigo, sua melhor amiga, primeiro é Jesus. Segundo, para você que é casado, é sua esposa, seu esposo. E para você que é filho, seu pai e sua mãe. E para você que está na igreja, seu discipulador, seu pastor e seu líder. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus, que essas pessoas são as que velam pela sua vida, e que no último dia elas vão ter que dar conta da sua vida diante de Deus. Então peraí, seja prudente, meu filho. Seja prudente. Pare de abrir sua vida, abrir seu coração, falar dos seus sonhos. Irmãos, eu me lembro de uma irmã, isso tem muito tempo, desculpe, que um dia ela falou o seguinte, que tinha um sonho de abrir uma grande loja. E contou como que ela gostaria que fosse essa loja para a amigona dela. Só que ela falou: o problema, fulana de tal, é que eu não tenho dinheiro. Mas o dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma loja desse jeito. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois a loja estava aberta. Sabe quem abriu? A amigona dela. Ei, sede prudente. Mas também a Bíblia diz: seja simples como a pomba. Isso fala de quê, irmãos? Isso fala num certo aspecto, irmãos. A gente precisa muito equilibrar isso, né? Nós crentes, principalmente nós que parece que a gente nasceu na igreja, porque não nasceu na igreja, nasceu no hospital, né? Mas está muito cedo na igreja. Nós crentes, muitas vezes, nós somos muito ingênuos.
Por isso que a Bíblia fala que você tem que ter prudência e simplicidade. Simplicidade no aspecto, mas nós não podemos ser ingênuos no outro. Tem muita gente, irmãos, que está dentro da igreja que é enganado muito fácil, por qualquer conversinha boba, sabe, engana, né, traz lá aquela conversinha meio estranha tal, e está levando. Esses dias eu vi um rapaz, irmãos, ímpio, eu fiquei muito indignado, só não orei pedindo a Deus para mandar fogo do céu, porque eu falei: Senhor, converta o coração desse homem. Ele virou para mim e falou, ele virou na roda que ele estava, a gente estava jogando futebol, e ele virou numa roda que ele estava, ele virou e falou assim: eu vou para a igreja, porque lá as menininhas é tudo novinha, não é igual essas meninas do mundo, que já está desgastada. Ei, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Você, irmã abençoada, mulher de Deus, cuidado até com esses cabras que estão dentro da igreja muitas vezes. Antes de se relacionar, nem perguntar para nós quem é o fulano, quem é o ciclano. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes, mas também diz que temos que ser simples. Então temos que ter um ponto de equilíbrio. Te desafio, sabe, a ter esses princípios na sua vida, porque isso é importante. Porque se você agir assim, você vai conseguir alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Se faça de doido, se faça de surdo, seja prudente, fuja de certas situações, porque fazendo assim, irmãos, nós verdadeiramente viveremos vida melhor sobre a terra. Tem muita gente, quero encerrar te dizendo isso, tem muita gente sofrendo e sofrendo muito, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que pessoas muitas vezes com um sentimento maligno falam de você. Irmãos, eu entendi uma coisa, isso é uma coisa muito séria, eu entendi uma coisa: Jesus não foi capaz de agradar todo mundo, por que eu acho que eu vou ser? Eu sei que talvez tem gente que não gosta de mim, mas eu vou fazer o quê? Eu sei que talvez tem gente que acha ou gostaria que eu fosse diferente, eu sei disso, mas eu vou fazer o quê? Eu sou isso aqui mesmo. E não adianta eu tentar ser aquilo que Deus ainda não me fez, porque eu não vou conseguir. Então, falar de nós, olha para o seu irmão e fala: vai falar mesmo, meu filho. Vai falar mesmo. Mas eu te pergunto uma coisa: você vai dar ouvido, olha, presta atenção, você vai dar ouvido àquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, ou você vai dar ouvido àquilo que os homens dizem a seu respeito? Quantos querem ficar com a palavra? Diga aleluia. Então feche os seus ouvidos para essas coisas, meu filho. Feche os seus ouvidos para essas coisas. Talvez não falar coisas negativas a seu respeito, deixe falar, vai fazer o quê? Há situações que você não pode mudar, só Deus pode te justificar. Há situações que você vai ter que fazer de doido, vai ter que fazer mesmo, mas isso vai ser precioso. Há situações que você vai ter que ser prudente. Há situações que você vai ter que dar resposta branda, e há situações que você vai ter que fugir.